Lucas capítulo 11, verso de número 1 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orares, vocês devem dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, como também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, me procurou, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro então lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso me levantar para dar a você. Digo-vos que se ele não se levantar para te dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo quanto tiver necessidade. Por isso eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abre. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eis diante de nós a sua palavra. Nós já cantamos ao Senhor, oramos e a lemos algumas vezes. Reconhecemos a sua misericórdia para conosco em nos dar o texto santo, guiar a nossa vida, através dele que nós alcançamos a sabedoria para a salvação. Pedimos que, pela sua grande graça, nós imploramos, como cantamos, que fale conosco, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, edifique a sua igreja sobre a rocha e nos faça viver para a sua glória um pouco mais. Em nome de Jesus nós pedimos. Então, irmãos, eis diante de nós aquilo que é conhecida ao longo da história da igreja cristã como a oração do Senhor. E note que a oração do Senhor não está limitada apenas ao Pai Nosso. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar também no verso de número 5, né? Se você nota comigo, ele diz: Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo... Então, nós não podemos apenas parar na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, mas todo esse texto irá nos ensinar a orar. Eu espero que o texto seja eficaz, como o próprio Senhor disse, toda palavra enviada por Ele produzirá o seu fruto, que Deus nos dê coração para isso. Vamos lembrar do contexto. Nós estamos aqui com o nosso mestre e os seus discípulos, e eles estão caminhando em direção a Jerusalém. E o intuito de Jesus é cumprir o maior propósito da sua vinda, que é morrer por pecadores na cruz como um sacrifício e ressurgir ao 3º dia, após ter vivido uma vida de santidade, piedade, perfeição, cumprindo toda a lei. O verso 38 do capítulo 10 mostra isso para nós, que eles estão parando em algumas aldeias, em alguns momentos, seja para descansar, para orar, para comer,
mas eles estão seguindo caminho, indo eles em caminho. E o texto passado que nós ouvimos, à medida que eles estão caminhando, eles param nesse povoado e se hospedam na casa de Marta e Maria, certo? E no episódio que nós vimos na semana passada, fomos ensinados como é que Marta e Maria aprendem de Deus, como elas devem usar o tempo delas. Maria, elogiada pelo nosso Senhor, dedica o seu tempo para ouvir o Mestre e para sentar-se aos pés do Senhor, enquanto Marta está atarefada com muitas tarefas. O texto, então, de semana passada nos ensinou sobre a importância de termos tempo para o Senhor, de nós não vivermos em multitarefas ou de esquecermos das prioridades. E o texto que nós temos hoje é basicamente a mesma coisa. Só que, como se não bastasse, o que Lucas pretende com o texto de Marta e Maria é nos preparar para a oração do Pai Nosso. A forma como ele faz isso é mostrando duas figuras como exemplos para nós, uma de um exemplo positivo e outra de um exemplo negativo, Maria e Marta. E digam, olha como nosso Senhor lida com essas duas mulheres. Como se não bastasse, o que Lucas faz agora é colocar-nos diante dessa realidade. Ele não coloca apenas agora Marta e Maria, ele coloca cada um de nós diante dessa realidade de como nós usamos o tempo para Deus. E o personagem que está no texto não sou eu, não é você, não é algum dos discípulos, é o próprio Jesus. O texto que nós lemos aqui no capítulo 11, vamos olhar nessa manhã, mostra para nós não como Marta e Maria dedicam tempo para o Senhor, mas como Jesus dedica tempo para o Senhor. Como é que não Maria está assentada aos pés do Senhor, mas como Jesus está ajoelhado ou sentado ou em pé orando aos pés de Deus, o Pai. Muito melhor e maior, mais perfeito do que o exemplo de Maria, Lucas coloca diante de nós o exemplo de Cristo, para nos chamar à oração, para nos chamar aos pés de Deus. É basicamente como se Lucas quisesse, através de Marta e Maria, nos dar o exemplo de como devemos estar aos pés do Senhor. E à medida que você ouve, lê esse texto, ouve o sermão, você fala, ok, eu entendi. Mas Lucas pensa na sua mente que não foi suficiente. Ele tentou ensinar você através de Marta e Maria como você deve estar diante do Mestre. Talvez você entendeu isso na sua mente, mas com o texto dessa manhã, o que Lucas quer nos fazer é quebrar os nossos joelhos e nos colocar de fato e em verdade aos pés do Senhor, com este exemplo de Cristo. Lucas, com o texto dessa manhã, pretende dobrar os nossos joelhos diante do Mestre que está de joelhos em oração diante do Pai. Nessa manhã nós vamos ver aquilo que nós pretendemos sobre a oração. O que é a oração? Por que nós oramos? O que é orar a Deus? Por que nós devemos orar? E nós também vamos ver por que nós não oramos. Por que é que nós temos essa dificuldade genética, histórica, de não orar como devemos orar? O que é que acontece conosco que nos impede, nos afasta deste lugar de oração, desta prática cristã que é orar a Deus? Com isto, Lucas apela e traz o exemplo do próprio Cristo. Se você lembra, a oração do Pai Nosso é ensinada também no Evangelho de Mateus. E Mateus coloca o relato do Pai Nosso inserido no Sermão do Monte. Lucas pretende colocar o relato do Pai Nosso inserido não no Sermão do Monte, mas na prática de oração de Jesus. E a partir da prática de oração do próprio Jesus, ele então quer nos ensinar sobre a oração. É isso que nós vamos ver esta manhã. Nós vamos ver em 3 pontos, um a cada um. Primeira coisa que eu gostaria que nós víssemos está nos versos 1 e 2, a relação da oração com o Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus ora? Isso é estranho. Deus está orando a Deus. Nós poderíamos pensar assim, qual a necessidade de Jesus orar? O texto diz que
De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Qual é a necessidade, irmãos e irmãs, do Filho de Deus orar? Nós sempre temos que fazer essa pergunta, ainda que nós saibamos a resposta vez após vez. Mas por que é que o Filho de Deus ora? Qual a necessidade de Deus falar com Deus, se Ele é Deus? Qual a necessidade do Filho de Deus falar com o Pai e buscar a orientação do Pai? Por que o Filho de Deus ora? Neste texto, por que é que Jesus está orando? Ele não está orando assim como ele orou antes de escolher os 12 apóstolos. Ele não está buscando sabedoria de Deus, graça de Deus, para tomar a decisão certa, para escolher os 12 homens certos, ainda que isso seja questionável. Ele não está orando aqui para acalmar uma tempestade, ele não está orando aqui para ressuscitar Lázaro, ele está orando e o texto não diz qual o propósito. O texto não nos mostra o porquê o Filho de Deus ora nesse texto. E a resposta é óbvia. O Filho de Deus ora porque ele ama o Pai. O Filho de Deus ora porque de tempo em tempo, ao longo dos evangelhos, nós vemos o relato de que o Filho de Deus se oculta dos seus discípulos e da multidão para buscar comunhão com Deus Pai. O Filho de Deus ora, assim como todo Filho de Deus deveria orar, pelo motivo de simplesmente amar o Pai, de buscar comunhão com o Pai, não para pedir algo, não simplesmente porque um momento de angústia sobreveio, como no Getsemane, não para tomar decisões, não para buscar milagres. O Filho de Deus ora por comunhão. O Filho de Deus ora porque ele ama o Pai e busca necessariamente comunhão com o Pai, como se fosse o seu próprio alimento e a sua própria bebida, como ele diz lá em João 4. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus, o meu Pai. E uma dessas vontades, além de morrer na cruz, de ressuscitar, é viver para Deus. O Filho de Deus se fez homem para viver uma vida para Deus, não apenas para nos salvar. Ele se fez homem para viver para Deus enquanto homem, assim como ele vivia para Deus enquanto Deus pré-encarnado. Isso deveria nos responder muito bem porque nós deveremos orar. Porque nós devemos orar e por que é que nós não oramos como deveríamos? Note que o texto, no verso de número 1, diz as seguintes palavras: certa vez, estava Jesus orando em certo lugar. O texto ainda diz, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é um anonimato espalhado nesse texto. Não especifica o lugar, não é um monte, não é uma casa, não é no meio da praça como os judeus oravam. Certa vez, não especifica o momento, se é de madrugada, como Jesus orava de madrugada, ou se Jesus estava orando ali durante o dia para ressuscitar Lázaro. Certa vez, um momento aleatório, anônimo, não especificado, sem propósito, não é a intenção de Lucas mostrar para nós quando é, em que circunstância, em que momento, em que lugar Jesus está orando. E o texto ainda diz que um dos seus discípulos, não é Pedro, não é João, não é Tiago, nós não sabemos quem é, não importa, é qualquer um dos discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. E a pergunta que nós temos que fazer é, por que Lucas não está sendo tão específico? Por que ele está sendo aleatório ou anônimo? Ele está fazendo isso para chamar todos os discípulos a orar de todas as formas possíveis, em todos os lugares possíveis. Você não precisa estar em um lugar certo, não precisa ter uma ocasião certa, e você não precisa ser um grande homem ou uma grande mulher para orar. Todo discípulo é chamado para orar. Na verdade, isso é o que todo discípulo faz. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para ser pastores, outros são chamados para ser diáconos, outros têm diversos dons e talentos, mas oração é algo comum a todos os discípulos.
Você não precisa ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um cristão ao longo de anos de maturidade. Se você é um cristão, você deve e você pode orar. Em certo lugar, de uma certa feita, um dos discípulos, qualquer um, não importa, todos nós estamos sendo chamados nesse texto a orar. Isso deve ficar claro para nós. A segunda coisa que eu vejo é que não apenas todos nós somos chamados a orar, mas todos nós somos chamados a aprender a orar. Não basta orar, você deve saber como orar. Assim como não basta evangelizar, você deve saber como evangelizar. Assim como não basta pregar, você deve saber como pregar. Assim como não basta apenas servir, você deve saber como servir. Da mesma forma, irmãos, não basta apenas orar. Nós temos que saber como orar. E a pergunta é, como que a gente aprende a orar? Temos algum manual onde nós aprendemos o beabá da oração, o ABC da oração? Cristo nos ensina um modelo da oração, mas antes de nos ensinar através do exemplo de palavras, como é que nós devemos nos dirigir a Deus em palavras, Lucas nos mostra o Senhor através de exemplo. Antes de nos ensinar como nós nos colocamos em palavras diante de Deus, Ele nos diz como é que nós nos colocamos primeiro lá, com o nosso corpo, com quem nós somos. E o maior exemplo é o próprio Jesus Cristo. O texto diz que estava Jesus orando certa vez em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Primeira coisa que eu vejo é que este discípulo que pediu para que Jesus ensinasse a orar, esperou Jesus terminar de orar para pedir. Ele interrompeu a oração. E a pergunta que a gente tem que fazer é, por que ele não interrompeu a oração? Por que ele esperou Jesus terminar de orar para pedir, Senhor, ensina-nos a orar? Nós não sabemos o que está acontecendo aqui, nós não sabemos como Jesus estava orando, se em palavras, se sem palavras, se ele chorava, se ele não chorava, se ele se alegrava, se ele não se alegrava, se ele orou por 30 minutos ou por 5 horas, nós não sabemos. Mas o texto nos mostra um princípio. Discípulos estão olhando Jesus orando. E eles respeitam aquele momento. E a conclusão que eles têm naquele momento é: eu preciso saber orar como Jesus está orando. Eles ficaram admirados, irmãos. Eles ficaram encantados. Eles olharam para aquilo que Jesus estava fazendo e pensaram: eu preciso disso. Eu preciso saber orar. Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou aos seus discípulos, Tu és o nosso mestre que nos ensina como nós devemos ser discípulos. E como discípulos nós também precisamos saber como orar. Isso é tão importante, irmãos, porque vivemos tempos em que oração é algo que as pessoas pensam ser espontâneo. Como se oração fosse algo que a gente aprende quando nós nascemos, né? É algo inato ao ser humano. Por exemplo, nós não sabemos doutrina, nós temos que aprender doutrina. Nós aprendemos que Deus é trino. Nós aprendemos que Deus é santo, que Deus é justo. Nós aprendemos como nós temos que nos colocar diante de Deus. Aprendemos como nós temos que cultuar a Deus, mas oração não. Oração você faz do jeito que você acha que é bom. Oração você faz aquilo que o seu coração mandar. A oração boa é aquela oração que o seu coração flui em notas a Deus. O que manda é o seu coração. Não é isso que nós aprendemos. Nós temos que lembrar que nós estamos aqui diante de Jesus, que se fez carne como um judeu, e o judeu ensinava outros judeuzinhos a orar. Eles aprendiam a orar. Oração é algo que você aprende, não apenas algo que você faz. Você precisa saber o que falar, como se colocar diante de Deus. Você não pode fazer isso de qualquer jeito, assim como você não pode fazer nada do jeito que você acha certo. Como um bom discípulo, você se submete ao mestre. Seja como você deve sentar para comer numa mesa, como você deve comer, o que você deve comer e também
como você deve orar, como você deve se colocar diante da presença de Deus. E antes de Jesus ensinar como esses discípulos devem falar com Deus, Ele os ensina através do exemplo. É aquele famoso ditado, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Cristo se coloca em oração. Imagine só, irmãos, se o Filho de Deus, que em tese, entre aspas, não precisava orar, não orasse nunca. Os discípulos iam orar e falassem, Jesus não ora, a gente não precisa orar também. Jesus está orando para ensiná-los como orar. Assim como quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, vocês se lembram? Jesus ora ao Pai, Ele diz, Pai, eu não estou orando por necessidade, mas eu oro a Ti para que todos esses que me veem e ouvem aprendam aquilo que está acontecendo aqui agora. Da mesma forma, o nosso Senhor está em comunhão com o Pai, ao mesmo tempo que está atraindo a atenção dos discípulos para aquilo que Ele está fazendo. Da mesma forma, nós como discípulos, irmãos, discípulos de Cristo e membros uns dos outros, nós aprendemos a orar quando vemos alguém orando. Especialmente os filhos. Você quer que seu filho ore em casa se ele não vê você orando? Se você não ensina ele como orar? Como que você quer que ele ore? Por um milagre, por uma transmissão divina de conhecimento, para que ele aprenda a orar? Nós aprendemos a orar quando nós vemos cristãos mais maduros orando. Quando nós vemos esses cristãos mais maduros colocando palavras específicas diante de Deus, mas ainda antes disso, como se colocar diante de Deus, com que frequência, de que modo, de que forma. Se nós olharmos para a história cristã e vermos como homens e mulheres oravam, nós vamos aprender como nós devemos orar nos nossos dias. E esse é o grande problema. Nós não vemos pessoas mais orando, e as pessoas que oram, oram de qualquer forma, de qualquer jeito, para qualquer propósito. Tem que ser lugar específico, tem que ser palavras específicas, e por isso que nós oramos mal. O nosso Senhor está nos ensinando a orar. Oração é algo que você aprende, com exemplo, mas também com palavras. O nosso Senhor, quando recebe esse pedido, Ele não se limita a dizer, olhem para mim. Olha como eu faço e façam vocês também. Não, Ele se dá o trabalho de mostrar para eles um modelo de oração, com começo, meio e fim, com palavras. Ou seja, irmãos, é muito importante nós orarmos, mesmo quando nós não temos palavras. O salmista, no Salmo 139, diz, Senhor, Tu me sondaste, me conheces, sabes do meu deitar, do meu levantar, quando me assento. O Senhor me cerca por detrás e por diante, estou cercado, a Sua mão está sobre mim, e o Senhor sabe todas as minhas palavras, antes mesmo que eu as pronuncie. Ou seja, nós podemos ler esse texto e entender que não necessariamente nós precisamos falar com Deus para sermos ouvidos. Deus sabe o nosso coração, Ele conhece antes mesmo que a gente fale, mas isso não exclui a necessidade de palavras. Como John Bunyan, por exemplo, diz, o autor de Peregrino, na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração, de fato. Muitas pessoas oram infindavelmente falando com Deus, com conteúdo maravilhoso, mas o coração não está lá. Mas isso não quer dizer que você não deve ter palavras para Deus. Cristo nos ensina um modelo de palavras. Não necessariamente Ele ensina uma reza, como se isso aqui fosse uma mandinga de oração, mas este é um modelo de oração. Nós devemos fazer essa oração, devemos colocar diante de Deus essa oração, e essa oração tem um propósito teológico, começo, meio e fim, como nós vamos ver logo mais. Mas note que um dos trechos dessa oração, no verso 3, diz o seguinte: o pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia. Como é que você ora essa oração? Você não ora num domingo e pede, Senhor, me dá o pão dessa semana. Ou você não ora no começo do mês e diz, Senhor, me dá o pão deste mês. Ou você não ora no Réveillon dizendo, Senhor, me dá o pão do ano todo, abençoa este ano. Nós temos que fazer isso. Mas a oração que Jesus nos ensina é uma oração diária.
Para o seu espanto, você é chamado para orar todos os dias. Não é só no domingo, ou quando a aflição bate na sua porta, ou quando você lembra de orar. Você é chamado como um bom discípulo a orar todos os dias. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Pense o seguinte: imagine se o nosso Senhor fosse igual a você, tão mesquinho quanto você, e Ele só te desse o pão à medida que você pedisse o pão. Você só tivesse comida na sua mesa à medida que você pedisse a comida. Você sabe que à medida que você pedir, pum, num passo de mágica, a comida está na mesa. Baseado em todas as orações que vocês fizeram diariamente pedindo pão e tantas outras coisas, quantos dias de comida vocês teriam tido esse ano? Quantas vezes vocês teriam comido? Como é que nós temos nos colocado em oração diante de Deus? A oração que Jesus nos ensina começa pelo exemplo, passa para as palavras e é uma oração prática constante, diária. Assim como um discípulo, todo dia ele está caminhando em direção ao Mestre. Ele está seguindo os passos do Mestre. E a oração é algo essencial para a vida cristã. Como diz John Stott, a oração e a leitura bíblica são como duas asas de um pássaro. Alguém perguntou assim para ele: Reverendo John Stott, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele disse: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? O que é mais importante? Por que é tão importante oração e Bíblia? Porque nós só podemos aprender a orar com a Bíblia. E nós devemos ler a Bíblia não como nós lemos um jornal, nós devemos ler a Bíblia em oração. Sabe por que você ora pouco e por que você ora mal? Porque você não sabe orar como a Bíblia diz que você deve orar. Você não aprende a orar lendo as orações da Bíblia. Aprender a orar com esse modelo do Pai Nosso, com as orações de Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 1, Esdras capítulo 9, João capítulo 17, Apocalipse capítulo 5. Você não aprende com essas orações. Você quer desenvolver uma prática pessoal sua de orar. Mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe, é o meu jeitinho. Não tem problema do seu jeitinho. Mas submeta o seu jeitinho à oração bíblica. Peça aquilo que o Senhor diz que você deve pedir. Agradeça por aquilo que você deve agradecer. Confesse aquilo que você deve confessar. Isso é a forma que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, nós vemos agora a oração e o Pai. O verso de número 2 diz: então Jesus os ensinou, dizendo: quando orares, digam palavras: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Irmãos, seria necessário aqui uma série de muitos sermões para nós olharmos todos os pontos do Pai Nosso, algo que nós já tentamos fazer às quartas-feiras, mas é algo que a gente não esgota. O catecismo, por exemplo, nos ensina a perguntar o que é a oração do Senhor e quais são as cláusulas ou as frases da oração do Pai Nosso. Nós temos que ensinar isso às crianças, ensinar isso aos adultos. Tem muito tesouro aqui para nós olharmos. Infelizmente, nós não vamos conseguir olhar todos os pontos específicos da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós podemos ver que é um modelo de oração. Nós temos aqui invocação. Toda oração começa invocando o Senhor. Nós temos, após a invocação, adoração. Santifica o seu nome. Nós temos petição, e não se engane, não é pedindo por saúde, não é pedindo a casa, não é pedindo emprego, ainda que essas coisas nós devemos apresentar diante de Deus, mas petições em orações vão muito além de petições pessoais. As petições na oração, segundo o nosso Senhor, são petições que se preocupam mais com a glória de Deus do que com o seu bem pessoal. Por isso pede-se que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha, e
e que o pão nosso, o básico, o necessário, deve ser a nossa petição. Nós ainda pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Então nós temos invocação, nós temos adoração, nós temos petição, e dentro da petição é uma petição para a glória de Deus, e uma das petições é: perdoa os nossos pecados. Invocação, adoração, petição e confissão de pecados. Algo que nós vemos ao longo da Bíblia, orações de confissões de pecados que sumiram das igrejas evangélicas. Nós não temos mais em muitas igrejas orações específicas pedindo perdão pelos pecados, se apresentando diante de Deus como pecadores imundos, suplicando e implorando a graça de Deus, assim como nós cantamos hoje. A oração modelo contém oração de confissão de pecados. Próximo, não nos deixe cair em tentação. É a oração concluinte de todo discípulo, pedindo a Deus para que abençoe a sua jornada, o seu discipulado. Não nos deixe cair em tentação. Como eu disse, nós poderíamos ver cada um desses pontos, mas não será possível essa manhã. Mas o mais importante que cada um de nós aqui deve olhar para a oração do Pai Nosso, é que a oração do Pai Nosso é a oração do Evangelho. A oração do Pai Nosso é a oração do Evangelho. Quando você pensa em Evangelho, você deve pensar em termos de oração, a oração do Pai Nosso. Por quê? O que é o Evangelho? É a boa notícia da salvação em Cristo Jesus para cada um de nós, onde o Filho de Deus se fez carne, viveu, morreu, foi sepultado, ressurgiu e ascendeu aos céus, onde Ele está, à destra do Pai. E o que Jesus faz por nós? Ele intercede por nós. A oração do Pai Nosso é a oração do Evangelho, porque ensina discípulos que agora o caminho de comunhão com Deus está aberto. É por isso que a oração começa dizendo: Pai. Nesses termos, a oração de Jesus é inovadora. Os judeus oravam a Deus, o invocando pelos nomes de Deus, ou chamando Adonai, Senhor, Jeová. Mas Jesus ensina: vocês que são os meus discípulos, vocês podem orar chamando Deus de Pai. Vocês são filhos. Vocês fazem parte da família de Deus. Eu consegui isso por vocês, e agora vocês podem orar abertamente, livremente ao Pai. Irmãos, também nós não devemos nos enganar. Muitos teólogos e pastores oram para essa oração e entendem que o que Jesus está fazendo é que, quando nós chamamos Deus de Pai, é uma ideia íntima, de comunhão, como se fosse paizinho. Isso é besteira gospel, para atrair as pessoas, para mexer com as emoções. A expressão Pai aqui na oração do Pai Nosso é a expressão de um relacionamento maduro entre um pai e um filho. Não é uma relação de criança, infantil, bestinha. É oração madura, porque você está se dirigindo de forma madura, com palavras. Crianças não fazem isso de uma forma perfeita. Essa é a oração do Evangelho, porque ele pede a santificação do nome de Deus. E o nome de Deus é santificado por causa de Cristo. A oração pede que o reino de Deus venha. E Jesus traz o reino de Deus de forma primeira, através da sua vida. E vai trazer de forma plena o reino através do seu reino. A oração pede o pão de cada dia. Jesus veio para nos trazer vida eterna, vida com abundância, não nessa terra. A oração do Evangelho é a oração do Pai Nosso, porque ela pede pelo perdão dos pecados, que é exatamente o que Jesus veio trazer para nós. E a oração do Pai Nosso é a oração do Evangelho, porque ele pede para que nós não caiamos no meio do caminho, para que aquele Senhor que nos escolheu, que nos chamou e que nos deu pés para andar nas veredas do Evangelho, é o mesmo Deus capaz de nos fazer andar até o final nesse caminho. A oração do Pai Nosso é a oração do Evangelho, porque nos leva novamente à comunhão com o Pai, aquilo que havia sido perdido. Jesus diz: vocês podem agora orar, vocês foram trazidos novamente à presença de Deus,
vocês devem orar a oração que eu ensino vocês a orar. Esta é a oração à medida que nós entendemos o Pai. Terceiro e último ponto. O que nós podemos aprender sobre essa oração com relação ao Espírito Santo? Nós vimos o Filho, nós vimos o Pai, e a pergunta é: cadê o Espírito? Onde está o Espírito, irmãos? Em que versículo está o Espírito? Olha comigo o verso 13. Verso 13 diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos entender o que Jesus está fazendo. Em algum momento da oração do Pai Nosso, o Espírito está presente. Jesus menciona o Espírito aqui na oração do Pai Nosso. Ele menciona o Pai. O Filho nós temos antes da oração, e o Espírito nós temos lá no final do texto. E a pergunta é: o Espírito está na oração do Pai Nosso ou não? Eu respondo que sim. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 5, está nos ensinando como nós devemos ser perseverantes na oração. Nós já vimos que a oração deve ser diária, e essa oração diária só acontece por perseverança. E ele ensina a parábola do amigo importuno. Diz assim o texto: disse-lhes ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, me procurou, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lá de dentro responda dizendo: não me importunes, minha porta já está fechada, os meus filhos estão comigo à cama deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos digo que se ele não se levantar para te dar os pães por ser seu amigo, todavia irá fazer isso de tanto você insistir e incomodar. De tanto você importunar, ele lhe dará não apenas os pães, mas tudo o que você tiver necessidade. Verso 9, Jesus diz: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe abre. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Ou se o filho lhe pede um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus está exagerando. Quem faz isso? Ora, se vós que sois maus não fazem isso, mas vocês sabem dar boas dádivas aos filhos que pedem, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está ensinando é: quando você faz a oração do Pai Nosso, o que você está pedindo em últimos termos é pelo Espírito Santo. Orar a oração do Pai Nosso é orar pedindo o Espírito Santo. Essa é a conclusão direta do texto. Quando você ora o Pai Nosso, você está orando, em outras palavras, dizendo: Senhor, me dá do seu Espírito. E o texto diz que Deus, melhor do que nós, não nega bem algum aos seus filhos. Nós fazemos isso. E Jesus ainda diz que nós que somos maus, somos bons ainda em dar bons presentes. Filho pede pão, você não vai dar uma pedra. Filho pede um peixe, você não dá uma cobra. Filho pede ovo, você não dá escorpião. Se alguém faz aqui, por favor, conte para nós que vai ser excomungado na nossa igreja. Ninguém faz isso. Jesus diz: se vocês que são maus não fazem isso, quanto mais o Pai Celestial, que é a própria bondade, não dará pão, peixe, não dará o Espírito. Porque esta é a petição entre linhas da oração do Pai Nosso. Quando você ora o Pai Nosso, você está pedindo por Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, Deus te dá o Espírito. O que isso nos ensina essa manhã? Isso nos ensina sobre a relação do Espírito com a nossa vida de oração. Qual é, irmãos, a relação do Espírito de Deus com a nossa oração? A relação é de que
Você só pode orar se o Espírito te ensina a orar. Você só pode orar se o Espírito te move a orar. Talvez está aqui a segunda resposta do porquê você não ora como deveria. O Espírito não está te movendo a orar. E você deve se preocupar com isso. Por que é que o Espírito de Deus, sendo eu filho de Deus, não estou orando como deveria, ou seja, o Espírito Santo não está me movendo a orar? Primeira resposta: ou o Espírito de Deus está fazendo isso para te ensinar, para te constranger, para te amadurecer, para você se desesperar e buscar a Deus em lágrimas, que é uma forma do Espírito te atrair à oração, ou você não é filho de Deus coisa nenhuma. Porque é impossível, irmãos, você ser filho de Deus e você não orar. Eu sinto lhes informar, inclusive para mim, se nós não oramos, o problema não é da nossa fraqueza apenas. Talvez o problema seja mais profundo. Talvez o problema seja de que nós não somos filhos de Deus. Não preciso explicar muito isso, né? Pense sobre isso. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre a relação do Espírito com a nossa oração. O apóstolo Paulo diz que é o Espírito que coloca dentro de nós esse desejo de clamarmos Abba Pai. Se nós não clamamos Abba Pai, esse desejo não está lá, e é o Espírito que não está colocando lá. Segundo, Paulo diz que o Espírito nos ensina a orar. Ele intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. É por isso que Jesus ensina um modelo de oração. Porque nós não sabemos orar como convém, Ele nos dá um mapa de como é que nós devemos orar. A terceira coisa que nos mostra a relação do Espírito com a oração é que a oração nunca é individual. E eu vou encerrar com esse ponto antes das nossas aplicações. Oração não é algo individualista. Oração é algo comunitário. Você só sabe orar sozinho porque você ora em comunidade. Você só sabe orar sozinho porque você aprendeu a orar com alguém, que aprendeu a orar com alguém, e que todos esses alguém aprenderam a orar com vários alguém dentro da Bíblia. O próprio Deus é um Deus trino, comunitário. O próprio Filho de Deus não está orando para Ele mesmo, Ele está orando para o Pai. E Ele está orando ao Pai no poder do Espírito. As três pessoas da Trindade estão agindo na oração do Filho de Deus. Quando você ora, você não está orando sozinho. O Espírito Santo está te movendo a orar. O Filho está intercedendo por você e o Pai está te ouvindo, e toda a igreja cristã católica espalhada na face da terra está orando com você em nome de Jesus. Oração é comunitária, não individualista. E eu sinto informar que em muitas igrejas é exatamente o contrário. Existem aqueles irmãos que querem orar sozinhos. Quanto mais eu oro, e querem criar agenda de oração, e vão no monte sozinho para orar. Irmãos, não, oração é comunitária. Se você ora só por você, você não está orando no Espírito de Deus. É isso que nos ensina o credo apostólico. Creio no Espírito Santo. E qual é a consequência de eu crer no Espírito Santo? Creio na Santa Igreja Católica Universal. Creio na comunhão dos santos. O Espírito é aquele Espírito enviado por Jesus para nos reunir em um só corpo. Portanto, se você está orando no Espírito, você está orando por uma comunidade. Se você está orando por conta só, não é o Espírito que está te levando a orar. Abra comigo, por gentileza, no texto que nós lemos no culto, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Note os paralelos desse texto com o texto do sermão. 1 João, capítulo 3, verso 16. O discípulo amado nos diz o seguinte: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
comunidade. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e o seu irmão estiver passando necessidade, e lhe fechar não a porta, como aquele amigo da parábola, mas lhe fechar o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Note o paralelo com a parábola do amigo inoportuno. Aquela pessoa está dentro da casa, dormindo com os filhos, e chega um irmão carecendo de pão, e note, irmãos, que o pão não é para ele. A parábola diz que um amigo foi na casa de um outro amigo, dizendo: amigo, um outro amigo veio em minha casa pedindo pão e eu não tenho nada para dar para ele. Por favor, me empresta 3 pães para eu dar os pães para ele. E isso está dentro do contexto de oração. O texto não nos diz que este amigo estava com fome e foi pedir pão para outro para ele. Este amigo foi pedir pão para outro amigo para dar pão para um outro amigo. E o texto diz que aquele amigo não tinha pão nenhum na casa dele. Ou seja, ele mesmo estava com fome, mas não pensou na fome própria, mas na fome do outro. E foi pedir pão para outro, que é Deus, para dar pão não para ele, não para pedir bênçãos para ele, mas para pedir: Senhor, dá pão para esse irmão aqui. Você nota como a oração é comunitária? Então, quando você ora só para você, pedindo pelo seu emprego, pela sua saúde, por isso e aquilo, você não está orando no Espírito de Deus. Você ora no Espírito de Deus quando você ora pelo outro, pela igreja, pelo próximo. E é exatamente isso que João nos ensina. Verso 17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas de obras e verdade. É através disso que conheceremos que somos da verdade, bem como teremos um coração tranquilo diante da sua presença. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus, e qualquer coisa que pedimos, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, Evangelho, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Como você sabe que você está em Deus? Porque o Espírito te move a viver assim como Jesus viveu. Não vivendo para você, mas para o próximo, inclusive no tópico da oração. Quero finalizar com algumas aplicações bem práticas. Danilo vai nos ajudar aqui. A primeira aplicação é a seguinte: você deve orar. Não é uma opção, irmãos. Não é mais uma coisa que a gente faz na nossa vida cristã. A oração é a nossa vida cristã. Você deve orar, você é chamado para orar. E mais do que simplesmente um dever, para o sermão não ficar aquela coisa assim como se Jesus estivesse nos obrigando a orar. O texto não diz que Jesus está nos obrigando a orar. Porque o texto diz que não é Jesus que faz uma conferência com os discípulos e diz: ó, eu estou vendo que vocês não estão orando, e eu quero ensinar vocês a orar. Não, o texto diz que um dos discípulos fica pasmo com a oração de Jesus e pede para saber orar. Você não apenas deve orar, você pode orar. Qualquer um de vocês. Vocês talvez se pergunte assim: nossa, eu não sei pregar, eu não sei o que fazer pela igreja. O que eu posso fazer pelo reino de Deus? Você pode e deve orar. Você não sabe o que Deus pode trazer, não para a igreja local apenas, mas para o reino de Deus através da oração. Você pode ser muito mais eficaz do que alguns pregadores, apenas orando. Considere a oração como seu ministério, como a sua profissão, seja lá como você quiser chamar isso. Mas ore como se você fosse pago para orar, como se você recebesse para orar, porque de fato você recebe. Você deve e pode orar. Segundo, você deve e pode aprender a orar. Jesus, Deus, o Espírito não te larga na mão dizendo: ore.
se vire para orar. Ele te ensina como orar. Ele quer que você ande no caminho certo na oração. Ele te dá as palavras, você apenas deve proferi-las. Não tem esforço nenhum, você não precisa ser intelectual. Você é chamado para orar e Ele te ensina a orar. Como é que você pode aprender a orar? Leia a palavra de Deus. Caminhe com irmãos mais maduros que oram e aprenda a orar com eles. Ore junto. Tenham reuniões de oração. O culto doméstico nós não precisamos nem dizer, né? Terceiro, você deve e pode perseverar em oração. Jesus diz que a oração atendida é a oração diária e perseverante. Não é aquela oração que você pede algo pelo reino de Deus uma vez no ano. Você deve ser insistente, e Deus tem prazer em atender a oração importunada. Em outras palavras, Deus gosta de ser incomodado. E é essa oração que Ele atende. Quarto, você deve orar para a glória do Deus Trino. Isso é o principal foco da sua oração. Você deve viver para a glória de Deus. Você deve orar para a glória de Deus. Quinto e último, você deve orar para o benefício da igreja. Então, antes de pensar em si mesmo na oração, pense na igreja local. Pense nos seus irmãos. Pense em outras igrejas cristãs ao longo do mundo. Nós não somos uma igrejinha sozinha. Nós somos parte de uma igreja católica universal maior. A igreja reformada no mundo, de todos os cristãos que confessam fé em Jesus. Ore por eles. Ore pelos cristãos perseguidos. Ore por igrejas locais que passam mais necessidade do que nós. Ore por igrejas locais que têm abundância de recursos, mas que não sabem usar os recursos. Ore pelos seus irmãos espalhados. Ore pelo benefício da igreja. Se você não ora pela igreja, a gente não pode dizer que você faz parte da igreja. Com essas palavras de encorajamento e exortação, quero convidar você a curvar sua cabeça para nós orarmos ao Senhor.